Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, meus irmãos? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né, irmãos? Somos muito gratos ao Senhor por essa noite de hoje, irmãos. A palavra do Senhor nos diz, né? Em tudo dê graças, né, irmãos? Em tudo, em todas as situações, dê graças ao Senhor. Eu gosto muito quando Deus confirma, né? Aquilo que está no nosso coração, Deus ele confirma. Eu estava pensando justamente, irmãos, naquela situação que Jesus Cristo passou e que foi louvado aqui pelo grupo de louvor. Quando Jesus estava lá naquela cruz, meus irmãos, que Jesus ele não reclamou de nada, né? Jesus não reclamou, ele suportou até o fim. Quando ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, ele estava falando daquilo ali, irmãos, para que se cumprisse as profecias, né? Para que se cumprisse aquilo que já estava escrito nas profecias também. Mas em momento nenhum, Jesus ele murmurou, né? Jesus ele deu graças ao Senhor até o fim, entregou o seu espírito a Deus e falou, está consumado, Pai, está consumado. Então eu estava pensando nisso e o grupo de louvor louvou justamente esse louvor, né? Então é muito bom quando Deus confirma. E para mostrar que Deus ele sempre confirma a palavra neste lugar também, já foi citado aqui a passagem que nós vamos pregar hoje. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, já foi até citado aqui, né, irmãos? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Essa é a mensagem de hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Agradecendo a Deus pela vida de cada irmão que se faz presente aqui neste lugar, nessa noite. Senti falta do evangelista Roberto, achei que ele ia voltar hoje. Cadê ele, irmão? Mas vai vindo, irmãos, em nome de Jesus. Eu estava me lembrando de uma frase que eu li uma vez. Tinha uma frase que dizia assim, irmãos: da igreja para o mundo é um pulo, agora do mundo para a igreja é uma guerra, né? É claro que não é o caso do evangelista. O evangelista está buscando a Deus, né? Está ali em oração, no propósito, irmãos. Mas eu entendo assim, nós podemos trazer esse exemplo para a igreja também, né? Nós podemos dizer que da igreja para sair da igreja é um pulo. Agora, para voltar de volta à igreja, irmãos, é uma guerra. É uma batalha para voltar de volta a ter, né, essa comunhão. Eu tenho parentes meus, tenho uma tia minha especificamente, né, irmãos, que frequentava a igreja, né, foi batizada, tomava a Santa Ceia do Senhor, estava ali em todos os cultos. Aí parou de ir num culto, parou de ir no outro. Quando viu que não ficou 2 cultos sem ir, aí depois ficou 3. Aí voltava a frequentar um culto, né? Depois parava de novo. Aí ficou 1 semana, 2 semanas. Dali foi para 1 mês, 2 meses, 3 meses. E nos dias de hoje, irmão, já tem anos que ela não frequenta mais a igreja, né? Já tem anos. Até visita um culto ou outro, irmãos, mas tem anos que não conseguiu se firmar mais. Então é uma luta, irmãos, é uma luta muito grande. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão perseverando, louvo a Deus pela vida das crianças, dos jovens que estão perseverando na presença do Senhor, louvo a Deus pelo esse grupo de louvor que está perseverando também, porque eu estava pensando ali, quantas formações, né, o grupo de louvor já teve. Uns continuam, outros desistem, uns perseveram, outros param, outros fazem outras escolhas. Mas eu dou graças a Deus por esses jovens que estão perseverando. Eu sei que para eles também não é fácil, é uma luta, por isso nós temos sempre que orar por eles. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que eles não têm olhado nem para a direita e nem para a esquerda e têm louvado a Deus. Isso é o que importa para o nosso Senhor. E nada é em vão. Saiba, jovens, que nada é em vão. Deus ele está vendo todas as lutas que vocês passam para estar perseverando aqui. Eu sei que não é fácil quando o grupo de louvor está com aquela formação. Aí por um motivo ou outro, um sai da formação do grupo de louvor, né? E eles têm que continuar lutando, batalhando, mas nada é em vão. É assim também na vida de todos os irmãos. Nenhum trabalho é em vão no Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, vai dizer assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, tema da ministração de hoje:
A paz e a felicidade estão na simplicidade. A paz e a felicidade estão na simplicidade, meus irmãos. Os irmãos podem sentar nessa noite, em nome de Jesus, dando glória a Deus. E eu vou pedir para os irmãos que aplaudam o nome do Senhor Jesus Cristo bem forte, porque Ele é digno de receber. É para Ti, Senhor. Todas essas palmas é para Ti, porque o Senhor é digno de receber. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Jesus Cristo, Ele falou algo muito forte aqui. Ele falou de nos dar descanso para as nossas almas. Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, nós temos que admitir que a nossa alma, ela ficou atormentada. Nossa alma ficou atormentada. São muitos problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas espirituais, às vezes problemas físicos também, alguma enfermidade, né? São muitas batalhas neste mundo, são muitas provações neste mundo. Então a nossa alma muitas vezes experimenta a ansiedade, a preocupação, às vezes o ressentimento, às vezes uma ira, uma mágoa. Muitos sentimentos ruins podem tomar de conta da alma do ser humano, porque a alma é a sede das emoções. Às vezes vem inveja, ciúme, tantos sentimentos ruins, irmãos, que podem tomar conta da nossa alma. Então a nossa alma, ela ficou cansada de tanta coisa ruim dominar ela, irmãos. Aí Jesus Cristo falou: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, aí sim vocês acharão descanso para a vossa alma. Quantas vezes, irmãos, nós não tivemos a nossa alma ferida, né? Às vezes alguma decepção, desilusão que nós tivemos, alguma frustração, alguma dor, alguma perda, e a nossa alma, ela ficou ferida. Ela ficou cansada. Jesus, ele não está falando aqui de um cansaço físico, né? Porque nós temos o cansaço físico também nessa terra, nós estamos aqui nessa terra ainda limitados neste corpo humano, nós temos esse cansaço físico, mas Jesus, ele estava falando aqui de um cansaço espiritual, de um cansaço da alma. Quando Jesus, ele citou esse texto aqui, irmãos, ele citou essas palavras para os seus discípulos ali, para todos também que ouviam ali os ensinamentos dele. Quando Jesus citou isso, o povo estava vivendo num contexto onde a religiosidade estava predominando ali, irmãos. Era aquela religiosidade ali que oprimia o povo. Era aquela religiosidade ali, irmãos, que colocava fardos pesados sobre o povo, irmãos. Nesse tempo os fariseus, né, muitas vezes ensinavam a palavra de Deus de uma maneira distorcida. Então, mesmo o povo querendo buscar a Deus, buscar as escrituras, né, buscar adorar e servir a Deus, o povo estava sendo oprimido por causa da religiosidade em excesso. Então o povo estava ali cansado, o povo estava sobrecarregado. Aí Jesus falou: vocês vão aprender comigo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, servir a Deus não é um fardo pesado. Servir a Deus é um fardo leve. Não significa que não teremos lutas. Nós teremos lutas. Mas aquele que ganha todas as lutas, que vence todas as lutas por nós, ele está do nosso lado. Esses dias mesmo, né? Foi ontem. Ontem eu estava citando esse texto ali com o pastor Evaldo. E eu falei assim, ó: pastor Evaldo, a palavra de Deus nos ensina que servir a Deus, quando nós servimos a Deus, nós não vamos nos cansar mais, não. A palavra de Deus nos ensina que nós vamos ter descanso. Porque lá em Isaías 40, versículo 31, vai dizer o seguinte, ó: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Não está dizendo que perde suas forças, né, irmãos? Está dizendo: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voam alto como águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Então Jesus, ele está falando que ele nos dá vigor, não cansaço. Quando nós estamos no cansaço espiritual, irmãos, é porque algo está de errado ainda, e nós podemos aprender com Jesus, aonde nós podemos, irmãos, renovar as nossas forças somente em Jesus. Agora, irmãos, eu quero focar em algo aqui muito interessante dessa passagem aqui, porque eu fico sempre meditando sobre isso, irmãos. A paz e a felicidade que nós tanto buscamos, às vezes nós achamos, irmãos, que essa paz e essa felicidade nós vamos conquistar se nós conquistarmos coisas altas, coisas grandes nessa terra. Mas, irmãos, essa palavra vai nos ensinar que nas coisas mais simples da vida nós podemos encontrar a paz e a felicidade. Hoje mesmo, como Deus sempre confirma a palavra dele e me ensina através das situações da vida, irmãos,
Hoje mesmo eu estava ali assistindo um vídeo, e nesse vídeo estava falando ali sobre as Casas Bahia, sobre a Ricardo Eletro, né? Sobre essas grandes lojas americanas, essas grandes lojas, irmãos, que sempre foram aí famosas, né? E sobre os empresários ali que fundaram essas grandes lojas, empresários ali que tomam conta dessas grandes lojas aí, né? Gerentes, empresários, donos dessas grandes lojas. E ali estava contando a história desses donos, a história dessas lojas aí, irmãos. E são lojas, irmãos, que ali o faturamento dessas lojas, agora elas estão enfrentando uma certa crise aí, mas antes da pandemia, o faturamento dessas lojas eram bilhões e bilhões e bilhões de reais, né? Era muito dinheiro, irmãos, era muito dinheiro. Aí, sabe o que acontece? Aí quando veio a crise, quando veio a provação, aí muitos desses donos dessas lojas, irmãos, perderam praticamente tudo. Estava dizendo ali que aquela Ricardo Eletro, tem esse nome, né, Ricardo Eletro, por causa do dono, que é o Ricardo da Ricardo Eletro. Então estava dizendo, irmãos, que essa Ricardo Eletro foi até declarado falência sobre essa Ricardo Eletro, né? A justiça declarou ali falência sobre a Ricardo Eletro. Aí eu fiquei pensando assim, ó, se você tem pouca coisa, quando você tem pouca coisa e você perde, você não sente tanto o baque. Agora, irmãos, quando você tem muita coisa, quando você tem bilhões e bilhões e bilhões, igual esse dono da Ricardo Eletro, né, tinha ali, e quando perde tudo, irmãos, aí o baque é muito maior. É ou não é verdade, irmãos? Então, às vezes nós questionamos a Deus, às vezes nós falamos, Senhor, eu queria ter mais, queria conquistar mais, queria conseguir mais. Mas note, irmãos, que muitas vezes nós vivendo uma vida simples, uma vida mais simples e mais humilde, irmãos, vai ser mais fácil a gente suportar os baques da vida. Porque uma coisa é você perder R$1, outra coisa é você perder R$1 bilhão. Não é verdade, irmãos? Então a gente olhando para esse lado, muitas vezes nós temos até que admitir que Deus ele nos dá livramentos. Deus nos dá livramentos, irmãos. Então nós temos forças, irmãos, para superar muitas vezes coisas que o empresário famoso não tem essa força toda. Então note como o nosso Deus é misericordioso e Ele é bom para nós também. Eu já ouvi testemunhos, os irmãos também devem ter ouvido testemunhos, de pessoas bem-sucedidas. Já ouvi o testemunho de um empresário, irmãos, que disse assim, eu conquistei tudo. Eu conquistei tudo o que eu queria nessa terra, né? Tudo que o dinheiro podia comprar, eu consegui conquistar e estou conquistando ainda. Só que nessa correria do dia a dia, eu nem vi os meus filhos crescerem, nem tive tempo de acompanhar o crescimento do meu filho. Aí eu perguntei, de que adianta então tantas conquistas se não acompanhou nenhum crescimento de um filho? Às vezes um sorriso de um filho, que é uma coisa tão simples, às vezes a pessoa nem percebe, correndo para lá e para cá. Certa vez eu estava fazendo um propósito com o pastor Everaldo no monte, né? Eu e os irmãos fazendo um propósito com o pastor no monte. E ali tinha um empresário também, dono de uma loja também, irmãos. Esse empresário, ele começou ali a viver uma crise e a loja dele ali estava quase indo à falência também. Irmãos, vocês precisavam ver o desespero deste homem. Não estava comendo mais, não estava dormindo mais, preocupado, ansioso. Aí começou a fazer propósito, começou a dar volta no monte também, né? Ficou ali desesperado, irmãos. Então note que muitas vezes nós achamos que nós vamos ter essa paz, essa tranquilidade, essa felicidade em coisas muito grandes. E Deus está falando, a paz e a felicidade estão na simplicidade. Porque, irmãos, este mundo é um mundo que nós estamos nos preocupando cada vez mais. É um mundo que cada vez mais nos traz desafios, problemas para enfrentarmos, problemas para encararmos, né, irmãos? Muitas guerras, muita maldade, muita ruindade neste mundo. E aí nós corremos o risco de perder a paz por causa dessa situação externa que acontece no mundo, meu irmão. Nós podemos correr o risco de perder essa paz que está dentro de nós, meus irmãos, por causa dessas situações que está acontecendo no mundo todo. A Bíblia fala de uma parábola, essa é a parábola do semeador, que o semeador saiu para semear, ele semeou ali a semente em vários solos diferentes, né? Mas vai falar de uma semente que caiu no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram essa semente e acabou matando, né? Essa semente ali, ela não germinou, os espinhos. E ali Jesus explicou que os espinhos são os cuidados dessa vida, as preocupações dessa vida e o engano das riquezas, irmãos. Então note que muitas vezes nós podemos sim conseguir essa paz que nós tanto buscamos, irmãos, observando as coisas mais simples dessa vida. Porque, irmãos, não é pecado conquistar,
Não é errado você desejar algo bom para a sua vida. Não é errado você desejar algo bom para a sua família. E nem é errado conquistar. O que é errado é ser conquistado. Quantas vezes nós não lutamos para conquistar algo, e quando nós conquistamos este algo, nós somos conquistados por aquilo que nós conseguimos conquistar. Aquela coisa passa a nos conquistar. É por isso que o salmista falou lá no Salmo 62, versículo 10, lá na parte B. Falou assim, ó: se as suas riquezas aumentarem, não ponhais nela o seu coração. Tá vendo, irmãos? Não é pecado você conquistar. É pecado quando você deixa as coisas te conquistarem. Porque muitas pessoas estão perdendo até mesmo a salvação, porque estão com seus corações presos nas coisas materiais, nas coisas passageiras, nas coisas terrenas, irmãos. E aí a palavra de Deus fala: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, meus irmãos? Eu estou falando para uma igreja que a maioria das pessoas aqui são pessoas simples, né? São pessoas humildes, são pessoas que não têm nessas condições econômicas tão altas, mas são pessoas felizes em Cristo Jesus. Pessoas que veem os seus filhos crescerem, pessoas que acompanham o crescimento, acompanham os seus filhos sorrirem, brincarem. Porque muitos conquistaram muito, irmãos. Muitos dão muitos presentes para os seus filhos. Dão presentes, mas falta a presença. Graças a Deus, os irmãos aqui estão dando a presença para os seus filhos também. E as coisas mais simples da vida podem nos trazer a felicidade e a paz. Esses dias eu estava lá em casa, chegando em casa, irmão, já estava de noite. E ali eu fui podar uma árvorezinha que eu tenho lá em casa, né? Fui podar. Eu falei, vou aproveitar que é de noite não tem sol quente, não tem nada, né? Vou fazer a poda nessa árvore. E comecei ali a podar a árvore, irmãos. E fiquei pensando assim, nossa, quanto tempo faz, né? Que eu não saio de dentro de casa de noite, não respiro um ar puro, não fico olhando para as estrelas. Aí eu pensei, vou olhar para as estrelas. Quando eu olhei, não vi quase nenhuma. Por quê? Porque na cidade, né? Muita luz, né? Muita luz na cidade, parece que apaga os brilhos das estrelas, né? Ofusca o brilho das estrelas de tanta luz. Agora, se você for para uma cidade do interior, para uma fazenda, para uma chácara, você vai ver o céu ali todo estrelado, né? Você vai olhar e vai pensar, eu nem sabia que existia esse tanto de estrela. É porque lá que a gente vê as estrelas mesmo, né? Esses dias eu estava saindo com a minha esposa e falei, Nilma, vamos sair, nós vamos ali comprar isso, vamos ali comprar aquilo e depois vamos comprar aquilo outro. E eu tinha até dinheiro para comprar essas coisas, tá com dinheiro no bolso para comprar essas coisas, né? Então, meus irmãos, falei, vamos sair, vamos comprar tudo isso. Graças a Deus nós temos dinheiro hoje e vamos comprar isso. Aí peguei o meu carro. Irmãos, no primeiro balão que eu enfrentei do Setoró com o meu carro, já aquele engarrafamento, é carro para todo lado, engarrafamento e moto para cá, buzinando no nosso ouvido, moto para lá, aquela barulheira toda. Eu falei, não, Nima, já estava até desistindo de ir, quase que eu desisti de ir. Aí eu falei, não, Nima, sabia que aquelas pessoas que tem ali a sua chacrinha, a sua fazenda, que no fim de semana vai para a sua chácara, vai para um lugar reservado, sabia que essas pessoas estão fazendo a melhor coisa deste mundo? Porque o que adianta estar com dinheiro no bolso, ir lá para comprar as coisas e viver num tormento desse, irmãos? Que é a cidade grande, né? Engarrafamento, acidente, briga. A gente vai no mercado, pessoa brigando. Ontem mesmo tinha uma briga lá no mercado lá que acho que ia sair, era confusão lá, né? Então, meus irmãos, a paz e a felicidade estão na simplicidade. Quando eu ia para o monte de manhã, agora eu não estou indo porque eu tenho que bater o ponto, né? Tenho que estar chegando cedo lá no serviço. Mas quando eu ia para o monte de manhã, irmãos, eu ficava vendo ali as florestas, né? Até lembrava daquele louvor. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé. Eu ficava olhando para as florestas ali e falava, olha Senhor, o Senhor plantou cada pé. E ficava olhando, irmãos, a natureza, aquela paisagem, o ar puro. Quantas vezes eu não me peguei chorando lá no monte sozinho, ó, chorando, as lágrimas descendo, eu levantando as mãos e sentindo aquela presença de Deus. Falei, Senhor, Tu és maravilhoso. Os passarinhos cantando de manhã. A paz e a felicidade estão na simplicidade. Certa vez, Jesus ele pegou ali os discípulos eles estavam todos ansiosos ali, ansiosos, preocupados, né? Estavam ansiosos, preocupados, estavam ali agoniados. Aí Jesus falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que há a vez de comer, com o que há a vez de beber, de vestir. Olha só os pássaros, olha só os lírios do campo. Jesus ele estava falando, por que você está preocupado desse jeito? Por que você está agoniado desse jeito? Olha os pássaros, olha as flores, olha as coisas boas da vida que eu preparei para você, e você tão ansioso, tão angustiado, não consegue nem perceber essas coisas tão simples, mas que traz tanta paz para o nosso coração. Não é verdade, meus irmãos? E às vezes nós deixamos de perceber essas coisas. Então, irmãos,
Se a gente conseguir conquistar nessa terra, amém. É bênção de Deus. Conquistar grandes coisas, amém. É bênção de Deus. Agora, o que realmente, irmãos, é a pessoa estar ali satisfeita, é a pessoa estar ali com contentamento. Contentamento é você se alegrar com a prosperidade do momento. Às vezes a pessoa pode pensar, pastor William, o que é ser próspero? É ser cheio do dinheiro? Não. Ser próspero é você estar contente, é você se contentar com a prosperidade do momento. Não estou pregando aqui a teologia da pobreza, longe de mim, irmãos. Eu não sou contra a prosperidade. Aliás, Deus, Ele tem prosperado a minha vida, a vida da minha esposa, né? Se a gente for contar 20 anos atrás como a gente era e como nós estamos hoje em dia, Deus me prosperou, né? Nos prosperou materialmente também. Não sou contra a prosperidade. Só estou querendo dizer o seguinte: se você não conseguir conquistar coisas grandíssimas demais, não deixe isso tirar a paz do seu coração, porque você já tem os tesouros mais preciosos que você poderia ter. Quer ver, meus irmãos? Vamos aqui para o Salmo 131. Salmo 131, vamos aqui junto. Salmo 131, irmãos, o salmista disse algo muito interessante e algo muito forte. Salmo 131. É um salmo de Davi. Irmãos, Davi era rico ou era pobre? Vamos lá, para ficar bem forte. Era rico ou era pobre? Davi, ele era rico. Aliás, ele era mais que rico, né? Ele era trilionário. Certa vez fizeram os cálculos, irmãos, da riqueza de Davi. Só uma oferta que ele deu, irmãos, era trilhões e trilhões e trilhões nos dias atuais. Uma oferta que ele deu para o tempo. Então ele era trilionário. Mas olha só o que ele escreveu aqui no Salmos 31. Eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim, ó: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Primeira coisa, né? Não ter o coração orgulhoso, porque Jesus falou de humildade, não de orgulho, né? Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Olha só, irmãos. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Então o salmista, ele se colocava ali no lugar dele, né? Ele não tinha essa pretensão toda. Aí olha só o que falou no versículo 2, ó. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. O que Jesus está falando? De dar descanso para as nossas almas, não é verdade? Então Davi, ele disse isso, ó: eu não vou ter a pretensão, né? Eu não vou me envolver com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim, não. A sua vontade na minha vida para mim já é o suficiente. Aí ele disse, ó: eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Olha, o salmista falou: eu sou como uma criança recém-amamentada pela mãe. Os irmãos já viram, né? Uma criança recém-amamentada fica calminha, não fica? A criança fica calminha, fica satisfeita, fica contente, para até de chorar. Irmãos, a nossa alma tem que estar assim. A nossa alma tem que estar serena. Porque às vezes nós vemos as pessoas desesperadas, irmãos. Preocupadas, desesperadas. Ah, que eu tenho que ganhar, que eu tenho que conquistar, as contas que eu tenho que pagar. E a pessoa fica angustiada. E Jesus falou: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu sou como aquela mãe que vou te amamentar, não se preocupe. Então o salmista falou isso, irmãos. Então note, irmãos, que nós podemos conquistar as coisas, mas não sermos conquistados por ela. E mesmo aquelas que nós não conquistarmos, nós podemos ter paz e tranquilidade da mesma maneira. Temos também aqui em Romanos capítulo 12, versículo 16, coloca aí, Pedro. Romanos capítulo 12, versículo 16, eu vou ler aqui juntamente com os irmãos, nessa versão aqui, ó, que diz aqui, ó: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ó, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Olha, irmãos, a ambição. Por que este mundo está indo de mal a pior? Este mundo está indo de mal a pior por causa da ambição do ser humano. Nós vemos que até mesmo no meio cristão, né? Quando envolve muito dinheiro, quando envolve muito poder, volta e meia nós estamos vendo aí escândalos de corrupção. Por quê? A ambição. A ambição do ser humano está fazendo com que o ser humano, irmãos, destrua o próprio planeta Terra e destrua também o seu próximo. Jesus, ele nos deu um exemplo. Ele falou: aprendei de mim, eu sou manso
e eu sou humilde de coração. Agora, irmãos, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus, ele é o Rei da glória. Todas as riquezas do mundo pertencem a ele. Então ele poderia ter vindo nessa terra, irmãos, né? Cheio de riqueza. Ele poderia ter vindo nessa terra, irmãos, cheio de fama, cheio de glória. Com todas as riquezas do mundo, ele poderia ter se apresentado para o ser humano. Mas sabe como ele se apresentou? De uma maneira muito simples. Ele nasceu numa manjedoura. Uma maneira muito simples que ele se apresentou. Jesus, ele se vestia, irmãos, normalmente, igual todos os outros daquela época ali, de uma maneira humilde naquela época. Jesus, ele deu muito valor, sabe o quê? Primeiro, em fazer a vontade do Pai, adorar o Pai, amar o Pai. E também, irmãos, Jesus, ele se preocupou muito, ele deu muito valor, sabe no quê? Nos relacionamentos. Jesus estava sempre ali com seus discípulos, para todo lado que ele ia, ele levava os seus discípulos. Várias vezes nós vemos na Bíblia, Jesus ali na comunhão, banqueteando junto com os discípulos, né? Almoçando, jantando junto com os discípulos ali. Então ele deu muito valor também no relacionamento com o próximo. Jesus, ele deu muito valor também em fazer o bem. Ele andou nessa terra o tempo todo fazendo o bem. E a Bíblia fala, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quando nós fazemos o bem, irmãos, a nossa alma vai se saciar, porque nós fomos criados para esse propósito. Então Jesus deu muito valor nisso, no relacionamento com Deus, com o próximo, fazer o bem, curar, libertar. Tudo isso é que trouxe paz e trouxe alegria, felicidade na vida de Jesus. Era isso que saciava a vida dele, né? Se Jesus, irmãos, quisesse nos ensinar que era a prosperidade, as riquezas é que ia nos deixar feliz, ele teria ensinado isso, né? Ele teria conquistado muito e falado, agora eu vou ensinar vocês a conquistar. Mas Jesus falou, ame a Deus e ame ao seu próximo como a ti mesmo. É isso que vai nos trazer felicidade, irmãos. E eu digo isso, irmãos, porque tem muitas coisas que o dinheiro compra, mas tem coisas que dinheiro nenhum pode comprar. O sorriso de uma criança, o sorriso de um bebê, um abraço daquela pessoa que te ama e que você ama ela também. Estar na companhia de pessoas que te amam e que você também ama essas pessoas. Estar nessa companhia, a sua família, o seu lar, a sua casa. Tudo isso, irmãos, são presentes, são dádivas de Deus. Eu estou procurando isso para a minha vida. Quando eu estava no mundão ainda, eu ouvia um grupo de rap, que acho que os irmãos, muitos aqui ouviam também, que esse grupo é muito famoso, acho que é o mais famoso do Brasil. Eu acho que o irmão André ouvia. Esse grupo de rap chama Racionais MCs. Ouvia, irmão? Ouvia? Racionais MCs? Então eu ouvi esse grupo de rap, irmãos, Racionais MCs. E ele tinha uma música assim que me chamava muita atenção. Essa música se chamava A Fórmula Mágica da Paz. Aí, o líder desse grupo, né, que é o Mano Brown falava assim, ó, procure a sua, eu vou atrás da minha fórmula mágica da paz. E eu ficava ali intrigado, qual é a fórmula mágica da paz? Hoje em dia, irmãos, nós aprendemos que não existe uma fórmula mágica da paz. O que existe é uma pessoa que nos traz a paz. E essa pessoa é Jesus. A paz e a felicidade não estão nas coisas. A paz e a felicidade está numa pessoa. E essa pessoa é Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Então temos que estar cheios de Jesus. Já viu, irmãos, que hoje em dia está ficando muito difícil ter um relacionamento com Deus, porque são muitas distrações. Muitas vezes o diabo não quer nem te tirar da igreja, mas o diabo, ele quer te distrair. Hoje em dia, internet, redes sociais, e nós vemos, irmãos, principalmente a nossa juventude, né, que é muito vidrada nisso aí. Aí a juventude pega ali um celular, pega uma rede social e passa ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, às vezes passa uma madrugada. Se os pais não vigiarem, passa até a madrugada ali naquelas redes sociais. Quando vai ver, irmãos, nossos jovens estão ansiosos, estão frios, estão vazios, estão tristes, estão depressivos. A depressão é a doença do século também, irmãos. Distrações. Temos que ensinar para os nossos jovens aquilo que vai completar a sua alma. Não é redes sociais, não é internet, não é namorado, não é namorada, não. Aquilo que vai completar a sua alma é só Jesus. É só Jesus, irmãos. Porque hoje em dia nós corremos um risco muito sério. Estão querendo ensinar os nossos jovens que eles podem viver de qualquer maneira e que Deus é amor e está tudo certo. Pode viver da maneira que quiser.
falamos aqui, foi que dia? Quinta-feira? Quinta-feira, né? Nós falamos, irmãos, eu vi um vídeo ali que eu fiquei preocupado. No vídeo, né, um ativista ali falava claramente: eu quero tirar os jovens da igreja. Foi na terça que eu falei? Na terça, né? Então, irmãos, esse ativista falou isso: eu quero tirar os jovens da igreja. Porque ele falou assim, ó, ele estava sendo entrevistado, né, falou: muitos pensam que eu quero tirar os jovens da igreja, e muitos dizem que eu quero tirar os jovens da igreja. E eu quero mesmo tirar os jovens da igreja, porque lá não é o lugar deles. Eu pensei: onde é o lugar dos jovens? Neste mundão aí que jaz no maligno? O lugar dos jovens é na igreja, irmãos, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo em comunhão com o nosso Deus. Mas nós temos que estar de olhos abertos. Hoje aconteceu uma situação meio que eu falei: vou vigiar mais. Meu filho mesmo, quem vai na próxima reunião dele é eu. Ele já está esperto já. Temos que acompanhar mais, irmãos. Então, meus irmãos, tem coisas que o dinheiro não compra. Agora, olha só que interessante, uma coisa que tem me chamado a atenção aqui também, irmãos. Irmãos, nosso ministério não é um ministério de grande porte, né? Não é aquele ministério assim, fisicamente falando, né? Não é aquele ministério de grande porte, de 300, 500, 1000, né, membros, não é. Agora, irmãos, sabe uma coisa que vem me chamando a atenção? O que importa é que os irmãos estão amando o ministério que eles estão congregando. E que os irmãos estão amando uns aos outros, estão fazendo com alegria, e os irmãos estão aprendendo a se amar, se perdoar. Todos nós, né, irmãos? Porque é claro que às vezes pode vir uma chateaçãozinha, uma chateaçãozinha aqui, outra ali, né? Mas nós estamos aprendendo, irmãos, a perseverar juntos e nos amar. Fazer com alegria. Então, estar na companhia dos irmãos é uma bênção. Mesmo que não seja muitos irmãos, mas estar na companhia dos irmãos é algo também que tem trazido paz e felicidade para a minha família, para mim e para a minha família também. Porque olha só o que a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 17, versículo 1, irmãos. Vamos lá, ó. Provérbios 17, versículo 1, irmãos. Provérbios 17, 1. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, ó. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Olha, então é melhor o pouco onde há paz e tranquilidade do que o muito cheio de contendas. Não é verdade, meus irmãos? Que adianta a gente estar cercado ali de 500, 1000 pessoas, irmãos, e estar com a nossa alma perturbada, angustiada de tanta briga, tanta contenda, tanta fofoca, não é, irmãos? Então é melhor estar fazendo as coisas com paz, com tranquilidade, com amor. E graças a Deus, Deus pouco a pouco tem feito isso aqui nesse ministério, porque Ele está nos ensinando a nos relacionar com os nossos irmãos. E isso é uma bênção do Senhor. Como eu falei, o ministério ainda é um bebê, vai crescer mais, né? Deus é que sabe, Deus é que dá o crescimento. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas, irmãos, não é, dizer que é fácil não é fácil. Tem coisas assim, né? Vou até pedir para o Pedro dar um mute aí na live. Dá um mute aí na live, Pedro. Bota no mute. São coisas assim que às vezes é um baque na gente, né? É um baque. Que a gente, né? A gente faz de tudo assim. Às vezes houve um negócio desse aí. Mas amém, né, irmãos? Que eles arrumam outro ministério então, que tenham multidões de gente, mas que estejam na presença do Senhor. O que importa é isso. Agora, dizer que é fácil não é, irmãos. Irmãos, me corta o coração. Muitas vezes eu estou vindo para a igreja e eu tenho essa van aí, ó. Essa van cabe 12 pessoas. Antes cabia 16. E muitas vezes eu saio com essa van, só com minha esposa, com meus filhos. Às vezes eu vou pegar o casal ali, vou pegar sempre o casal ali. E eu fico observando, nossa, podia estar aqui minha tia, podia estar aqui, meu irmão podia estar aqui, minha mãe podia estar aqui, meus familiares podiam estar aqui também. Se não tivesse aqui, que tivesse outra igreja também. Irmãos, corta ou não corta o coração, né? A gente sabendo que o mundo aí está cada vez
correndo risco, as pessoas que estão desapercebidas, e as pessoas muitas vezes sem buscar a Deus. Dizer que é fácil não é, mas é como minha esposa falou, Jesus mesmo falou que não seria. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmão, se os nossos familiares estão desanimados, nós não podemos desanimar. Nós temos que nos animar por eles, interceder e, é claro, ensinar que a salvação é individual. Mas enquanto tiver força nos nossos pulmões, nós vamos clamar a Deus para salvar toda a nossa família. Então eu tenho pedido a Deus, irmãos, porque muitas vezes somos nós mesmos que perdemos a paz dentro de nós, porque nós mesmos trazemos coisas ruins para as nossas vidas. Muitas vezes, no lugar de olhar para as coisas boas que Deus está fazendo, às vezes nós olhamos ali para alguma frustração, alguma chateação, Eu tenho experiência com isso. Aí depois fala, Senhor, tenho que voltar para o foco certo, das coisas boas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É igual Jeremias falou, eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Não aquilo que tira a minha esperança, mas é aquilo que me traz esperança. Então eu tenho pedido a Deus, eu tenho praticado, irmãos, e posso dizer, irmãos, Deus, Ele tem me ajudado nessa área. Estou pedindo a Deus para ter paz com a minha família, com a minha mãe, com a minha esposa. Encontrar paz, irmãos, na família, a minha mãe, minha esposa, meus filhos, encontrar a paz e a felicidade no meu lar, nas coisas mais simples. Uma criança que Deus manda para a nossa casa, até um animalzinho de estimação, irmãos, a gente tem uma cachorrinha lá que a gente morre de rir com ela alegra mais o ambiente também. Então são coisas simples aos nossos olhos, mas coisas que nos trazem paz. A comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos, passear com o irmão para cá, passear com os irmãos, quando Deus ele cria essas situações, tudo isso é bom, é saudável, e essas coisas nos trazem paz e felicidade nas nossas vidas, irmãos. Então, meus irmãos, o que essa palavra nos ensina nessa noite, vamos enxergar com os olhos de Jesus, encontrar a nossa paz, encontrar a nossa alegria, encontrar a nossa tranquilidade, nas coisas que aos nossos olhos são simples, irmãos, mas são essas coisas que Deus preparou para mim e para você. Vamos olhar para a vida com os olhos bons e não com os olhos maus? Minha esposa falou algo que me chamou a atenção. É o diabo que quer ver a igreja triste, a igreja com a cara fechada, a igreja muitas vezes sem dar glória, sem abrir a boca. Quem gosta disso é o Satanás, irmãos. Deus ele gosta de glória e aleluia. Glória misturado com aleluia. Porque lá nos céus os anjos estão, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus não nos quer ver, irmão, não quer nos ver de boca fechada, quer nos ver agradecendo, dando graças, dando glória, irmãos, agradecendo ao Senhor, porque a boca fala do que o coração está cheio. E sabe de uma coisa, irmãos, para a gente sentir a glória de Deus, porque às vezes, irmãos, pode estar esperando o fogo vindo do altar, mas às vezes, irmão Jesus, o altar está esperando também o fogo vindo dos irmãos, porque nós somos um corpo, irmãos, todos os membros, cada membro, irmãos, está ali para ajudar uns aos outros. Então o fogo vem do altar, mas o fogo tem que vir também dos irmãos, e aí toda a igreja vai ser contagiada. Pastor William, certo dia eu fui para o culto estava frio. Somos nós que somos os responsáveis de fazer um culto fervoroso para Deus. Todos nós, irmãos. E é isso que Deus quer. Esquecer todas as chateações, todas as preocupações, tudo aquilo que muitas vezes nos preocupa, irmãos, e apenas dar glória, dar graças ao Senhor, porque Ele é digno de receber e Ele tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos fazer algo bonito aqui, irmãos. Como que é o título aqui da mensagem? Vou até falar para os irmãos, não esquecerem. O título da mensagem é: a paz e a felicidade estão na simplicidade. Vamos repetir toda a igreja juntos? Quando eu contar até 3, toda a igreja repete? Vamos lá? 1, 2, 3. A paz e a felicidade estão na simplicidade. Amém, meus irmãos? Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, porque nessa noite Jesus tirou todas as preocupações da nossa mente. É ou não é, irmã Osmarina? Vê a Eloá ali dançando, fazendo as dancinhas dela. Isso é uma coisa simples, mas é uma coisa tão boa de se ver, não é verdade? Então vamos lá, irmãos, abrir a palavra do Senhor. Agora nós vamos estar aqui ministrando a ceia do Senhor. Eu esqueci de perguntar quem era hoje, irmã. Organiza aí com os obreiros para ver, que eu esqueci. Organiza aí para a gente ver,
quem é os obreiros, irmãos, e nós vamos estar aqui abrindo a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo. Então, pastor Evaldo e missionária Rita, quero chamar aqui para estar nos ajudando, né, que às vezes dá um branco aqui e a gente esquece. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo... Vamos lá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Versículo 23. Os irmãos abram aí a Bíblia, em nome de Jesus, e o grupo de louvor já pode estar se preparando aí, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Glória a Deus, meus irmãos. Então eu peço que os irmãos agora, nós vamos estender nossas mãos aqui para frente, né? Pastor Evaldo e a missionária Rita já podem pegar o suco, podem pegar o pão, podem destampar, né? Erguer para o alto, que nós vamos estar apresentando para o Senhor nessa noite de hoje. E toda a igreja estenda suas mãos, que nós vamos estar aqui, irmãos, em nome de Jesus, abençoando esse pão e esse suco em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite nós estamos aqui para fazer memória do Senhor e de todos os ensinamentos que o Senhor nos deu, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós aprendemos aqui, meu Pai, que nas coisas mais simples dessa vida nós podemos encontrar a paz e a felicidade que nós tanto almejamos, meu Deus. Este ato é um ato simples, meu Pai, mas que tem grande valor no mundo espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos consagrar, meu Pai, esse suco, e nós queremos consagrar este pão no seu nome. Esse suco que representa o seu sangue e este pão que representa a sua carne, meu Pai. Em nome de Jesus nós abençoamos, meu Deus, e que nós venhamos sair daqui regozijando, com os nossos corações gratos, meu Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Nós abençoamos, meu Pai, e abençoamos cada vida que vai participar também, meu Pai. Essas vidas que ainda não participam do sangue e do corpo, meu Deus, que o Senhor possa estar preparando tudo, tirando todos os impedimentos, meu Deus, para que essas vidas possam participar também, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Então, pastor Evaldo e a missionária já podem entregar o pão e o suco, e o grupo de louvor vai estar adorando a Deus. O irmão Antônio pode diminuir a iluminação, né, irmãos? E os irmãos fiquem em pé, ajoelhados, sentados, da maneira que você quiser, irmãos, mas fique com seu coração aberto para adorar a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Um novo cântico
Adore ao Senhor, porque Ele é digno de receber a adoração da igreja. Sinta o Espírito Santo tocando no seu coração nessa noite. Aleluia, Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ele está perto de voltar à igreja. Ele quer cantar junto com a criação. És tudo para mim e eu te adorei. Glória a Deus, igreja. Ele quer receber a adoração de toda a criação. Aqui no versículo 24 vai dizer: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Irmãos, este pão, simboliza o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, ele foi praticamente partido, irmãos, de tanta chicotada, irmãos. Os ossos de Jesus, alguns se deslocaram ali, do seu corpo. Tanta chicotada que ele levou, tantos ferimentos que ele sofreu, o corpo dele foi praticamente partido. Então, quando nós partimos este pão, nós nos lembramos do corpo de Jesus também, que foi dilacerado antes dele ser pregado ali naquela cruz, meus irmãos. Então, os irmãos podem fazer parte do corpo agora, irmãos, podem comer do pão, tendo consciência do que isso significa para todos nós, com gratidão no coração. O grupo de louvor pode continuar adorando em nome de Jesus. Converse com o Espírito Santo nessa noite. Ele levou, irmãos, todos os nossos pecados Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Maravilhoso é o Senhor, obrigado por tudo, meu Deus. Nada vencerá seu grande Jesus maravilhoso. Oh morte, onde está? Aonde está a morte?
vive, Ele vive, Ele vive. Ele ressuscitou e está no nosso meio nessa noite. O nome dele merece ser sempre exaltado. Para sempre ele merece ser adorado. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Ressuscitou. Até estremecer, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Ele venceu por todos nós. Aleluia. Ele vive para sempre. Ele vive para sempre. Sinta Ele aí dentro do seu coração nessa noite. Aleluia, Jesus. Seja sempre exaltado, Senhor. Seja sempre exaltado, Jesus. Seja sempre adorado. Seja sempre glorificado, meu Deus. Deus maravilhoso de poder. Aleluia, Deus. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Deus fiel e maravilhoso. Obrigado, Deus. Aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu por mim e por você. Cantamos aleluia. Ele venceu por mim e por você. Ele venceu para nos trazer a paz. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aleluia, meu Deus, obrigado por tudo, Pai. Irmãos, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Ele está aqui nessa noite, irmãos, para ouvir o seu coração dizer: obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Deus. Versículo 25, a palavra do Senhor vai dizer: da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Irmãos, este cálice é a nova aliança. Essa nossa nova aliança foi instituída pelo sangue poderoso de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Jesus, ele não teve pecado. Jesus, ele não teve nenhuma enfermidade espiritual. Então o sangue dele, irmãos, é puro. O sangue dele é poderoso, irmãos, para curar todas as nossas enfermidades, tanto espirituais como enfermidades físicas também, irmãos. Estamos aqui para fazer memória do nome dele, irmãos, mas nós cremos que quanto mais nós adoramos a ele de todo o coração, ele é capaz de nos curar por completo. Os irmãos podem participar do sangue de Jesus nessa noite,
pode trocar o seu cálice com o seu irmão também, desejando aí toda sorte de bênçãos para o teu irmão, a cura, a libertação. Os irmãos podem participar do sangue e o grupo de louvor, juntamente com os jovens e com as crianças, irmãos, estão com a oportunidade de continuar adorando e louvando o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus, é o último louvor, irmãos. Vamos ficar de pé e adorar a Deus juntos como igreja, irmãos. Dar glória para Ele, porque Ele merece.
A igreja pode aplaudir o nome do Senhor bem forte, irmãos. Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Pode acender, irmão Antônio, a luz. Pode acender a luz. Então, irmãos, nós já vamos estar encerrando aqui para a glória e honra do Senhor, né? Depois do culto, nós vamos ter um cachorro quente. Irmãos, o cachorro quente é simples, viu? Mas a paz e a felicidade está na simplicidade. Amém? Nós vamos fazer um exercício, né? Quando nós formos aqui embora, quando nós formos para as nossas casas, irmãos, vamos fazer um exercício espiritual, né? Vamos começar a prestar atenção naquelas coisas simples que muitas vezes passam desapercebidos, né, nas nossas vidas, e vamos dar valor nessas coisas simples. Quando você chegar na sua casa, olhe para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua filha, para o seu animalzinho de estimação, para aquela plantinha que talvez está lá seca, né, sem nem ser regada no dia de hoje. Às vezes está ali faltando água, você vai regar ela, né? Então os irmãos vão prestar atenção nas coisas mais simples e vocês vão perceber que Deus, Ele vai alegrar o seu coração nesse dia de hoje e durante toda a semana também, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira teremos a consagração das 8 às 9 horas da manhã. Consagração, a bênção do Senhor. Quer receber vitória? Então o crente tem que orar. A oração é a chave da vitória, irmãos. E terça-feira também temos o estudo bíblico da palavra. Quer receber mais vitória ainda? Aprenda a palavra também. Oração e palavra, infalível. É uma receita infalível. Vamos aprender sobre como sermos verdadeiros, né, na presença do Senhor. Seja verdadeiro, né? Então, nós vamos aprender essa lição. Ontem, eu comprei já as próximas lições, irmãos. Próximas revistas, né, da próxima lição eu já comprei. Porque se demorar a comprar, acaba. E a próxima lição também vai ser muito forte. Vamos falar sobre as perseguições contra a igreja. Tema muito atual, né? Então já comprei ali para a glória e honra do Senhor. E na quinta-feira, consagração das 8 às 9 e culto de cura e libertação a partir das 19h30. Sábado teremos evangelismo de rua e domingo a partir das 19 horas teremos também culto da família. Amanhã eu convido a igreja também para assistir o programa, para assistir não, né? Para ouvir. Ouvi o programa pela rádio, programa Deus é por Nós. Minha esposa, né, faz na segunda, eu faço no sábado e nós colocamos ali as pregações, os louvores. Então é uma bênção do Senhor para este ministério também. Vamos receber as bênçãos apostólicas? Esqueci algo? Não, né? Vamos receber as bênçãos, irmãos, dessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. E a vitória é nossa. Pastor Elisângela, receba a vitória, viu, na sua vida, na sua família, na vida do seu esposo. Que todo mal vai caindo por terra, toda enfermidade Jesus já levou sobre si. Hoje nós somos curados para a glória e para a honra do Senhor. Que Deus cuide ali de toda a família, em nome de Jesus, irmãos. De novo, a vitória é nossa. Se Deus é por nós, e não se esqueça, ame a Deus. E as palmas louvam e engrandecem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores nessa noite. Está encerrado para a glória e honra do Senhor.